Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Essa lição 9 e 10, elas são lições bastante conjugadas, ligadas uma à outra. Por quê? Porque ambas as lições estão fundamentadas, estão linkadas com um ponto que nós queremos explorá-lo. Cumpre-nos aqui gastar um tempo para trazer esse assunto sobre a questão sacramental. É ou não é sacramento? Batismo nas águas, ceia do Senhor, que seria o tema da próxima lição, são ou não sacramentos? Pois bem, esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se não for, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. E o ponto que nós estaremos abordando, principalmente, é a questão da ordenança e a questão sacramental, tanto no Antigo quanto em o Novo Testamento. No primeiro momento, algumas coisas que nós precisamos entender. A questão do batismo, ele era praticado não somente pelos judeus, não foi instituído por João Batista. Na verdade, outras religiões, outros segmentos religiosos já utilizavam a prática do batismo como um sacramento, como uma porta de entrada para determinado segmento religioso. E agora, dentro desse contexto, vem João Batista e começa então a pregar o arrependimento e trazendo então o batismo, linkando pela primeira vez na prática com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É a primeira vez que alguém vem anunciar o batismo como um sinal de mudança de vida para um novo segmento, para uma nova aliança, para um novo comprometimento com o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. E quando João, ele começa a pregar no deserto da Judéia, aí ele vem nas margens do Jordão e a mensagem dele era esta: arrependei-vos. Ele começou a pregar o arrependimento e ali as pessoas vinham a João, ouviam a palavra de João e se submetiam ao batismo de João como uma aliança, um comprometimento com o Deus de Israel, pregado por João, para que eles a partir de então tivessem uma mudança de vida. E aqui são detalhes que nós não podemos deixar escapar e não ficar apenas na questão dogmática e pragmática, não podemos. Então nós precisamos entender o contexto de onde surgiu, como começou o batismo. É a primeira vez que fora mencionado esse batismo nas águas na Bíblia Sagrada, como uma ordenança, como um rito, como um comprometimento, como uma aliança. Aí nós podemos ver qual era o significado do sacramento, quando nós vamos trazer a palavra sacramento. Aí alguém vai dizer: não, isso não é um sacramento, porque o sacramento ele implica que a sua não praticidade, a sua não observância exclui a pessoa daquele segmento religioso com as suas recompensas, com a salvação propriamente dita. É aqui que nós vamos adentrar neste ponto. Primeiramente, quando vamos falar deste rito, olhando para a antiga aliança, nós vamos encontrar na antiga aliança 2 sacramentos. E quais eram os sacramentos da antiga aliança? O primeiro sacramento da antiga aliança foi a Páscoa, que todo homem em Israel
deveria comparecer à Páscoa do Senhor. E aquele que não comparecesse à Páscoa seria excluído, seria extirpado da comunidade de Israel. Então a observância pascal era um sacramento, uma ordenança de Deus com punição de exclusão de fazer parte do povo de Deus. O outro sacramento era a circuncisão, que sem a circuncisão a pessoa também seria extirpada da comunidade de Israel e não seria tratado como israelita. Mas aí nós vamos encontrar que durante a caminhada do deserto, nem sempre a Páscoa foi observada, nem sempre a circuncisão foi observada. Aí nós vamos ver que lá nas planícies de Moabe, quando Moisés morre, que ali Josué assume o comando de Israel, Deus diz então para Josué que todos os homens deveriam ser circuncidados antes de partir para a adentrada na terra prometida. E assim todo varão em Israel foi circuncidado, porquanto durante a caminhada muitos não foram circuncidados. E agora eles fazem então ali aquela aliança na sua carne. Agora, no contexto judaico, era obrigatório tanto a Páscoa quanto a circuncisão. Tanto a circuncisão quanto a Páscoa. Eram ordenanças de Deus para a nação de Israel. Agora, quando vamos observar a questão, o significado do uso da palavra sacramento. Primeiramente, ela tem um contexto militar, onde um soldado, no uso militar do termo, um soldado, mediante juramento, ele prometia solenemente obediência ao seu comandante. Então, a palavra sacramento, ela tem essa origem no contexto militar, um juramento militar. Até hoje, aqui no Brasil, quando a pessoa é reservista, ela presta o juramento à bandeira nacional. E a partir daquele juramento à bandeira, ele se compromete em defender a nação brasileira em caso de guerra, e ele, em sendo convocado, deverá comparecer às fileiras do Exército Nacional para defender a soberania nacional. O soldado, ele presta este juramento. Isto é um sacramento, é um comprometimento, é uma aliança. Quando vamos olhar para o contexto bíblico, olhando para no sentido bíblico, Israel, circuncisão e Páscoa. Olhando agora para o que a Bíblia vai nos dizer, o Senhor Jesus, ele vai fazer uma colocação registrada por Marcos, no capítulo 16 e o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui nós temos uma explicação dentro deste versículo. Ele vai então derrubar aquele argumento que alguém venha dizer que o batismo não é sacramento. Primeiro, o que o Senhor Jesus ele fala é que quem crer e for batizado será salvo. Ponto. O segundo ponto, quem não crer será condenado. A salvação implica no crer e no ser batizado. A condenação implica em o não crer, apenas aquele que não crer. Por quê? Alguém pode dizer, mas aí há uma contradição? Não, não há nenhuma contradição. Vamos para o ladrão penitente, o ladrão lá na cruz. Lá na cruz,
o ladrão arrependido, o malfeitor arrependido, ele olha para o Senhor Jesus e ele vai dizer ao Senhor Jesus: lembra de mim quando estiveres no teu reino. O Senhor Jesus volta-se para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí vem a seguinte indagação: aquele ladrão foi salvo? Óbvio, não há dúvida, não há questionamento. Ele foi batizado? Não, mas ele creu. Aleluia. Ele creu. E ele, por ele crer, foi salvo em Cristo Jesus. Por ele crer, foi salvo em Cristo Jesus. Ele não tinha oportunidade, não tinha condições de ser batizado. Ele estava na cruz ali, e dali ele só ia sair depois de morto. Mas ele creu e ele foi salvo. O problema é que alguém condiciona a salvação ao batismo, a um tanque, a um local. Isto não é sacramento, não é condição de que está na Bíblia Sagrada. Isto aí é rebaixar a obra salvífica de Cristo Jesus. Que a obra salvífica de Cristo Jesus vai além daquilo que o ser humano possa fazer ou demonstrar a sua fé. Na verdade, quando nós olhamos a questão batismal, ele tem um significado de nascer de novo. Quando vemos que o Senhor Jesus, ele vai até João, às margens do Jordão, e ali, ao chegar a João ele vê o Espírito Santo pousar sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E ele diz: eu é que devo ser batizado por ti, e vens tu a mim? O Senhor Jesus, ele diz: deixa, para que se cumpra a palavra, para que se cumpra a profecia, para que se cumpra aquilo que já foi determinado pelo Pai. Quando o Senhor Jesus, que não tinha pecado, não necessitava de arrependimento, e ele se submete àquele batismo de João, ele então ali, naquele ato, ele assume a posição do pecador. Esta atitude do Senhor Jesus Cristo em se submeter ao batismo de João e assumir a posição do homem pecador, demonstrou o mais alto grau de humildade daquele que era Deus e havia agora tomado a forma humana. E na forma humana ele assume simbolicamente ali o lugar do pecador. Bem reproduzido pelo apóstolo Paulo, quando escreve à igreja que estava na cidade de Filipe, no capítulo 2, a partir do versículo 5, veremos que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O batismo de Cristo, de João, na verdade, foi uma figura para o verdadeiro batismo que ele se submeteria. Batismo significa sepultamento, morte do antigo, para que este antigo morra e dê lugar ao novo. Então, o Senhor Jesus, quando ele, no seu ministério, os apóstolos, os discípulos, não entendiam a missão de Cristo. Não entendiam a missão de Cristo. Tanto é que Tiago e João falam para o Senhor: permita-nos
que um sente que no teu reino, um se assente à tua direita e outro à sua esquerda. O Senhor Jesus disse a eles: vocês podem ser batizado com o batismo com o qual eu sou batizado? Eles disseram: podemos. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? E eles disseram: podemos. O Senhor Jesus disse: verdadeiramente, vós sereis batizados no batismo com o qual eu fui batizado. E verdadeiramente bebereis o cálice que eu beber. Agora, o sentar à direita ou à esquerda não compete a mim, mas ao Pai. Então nós vemos aqui o batismo com o qual Cristo foi batizado e o cálice que ele bebeu. Está apontando para as duas ordenanças, para a igreja, para a sua igreja, que ele deixaria no final, após a sua morte e ressurreição. E essas duas ordenanças têm a ver com o sentido sacramental. Não que seja uma questão sine qua non, mas uma questão que nós testificamos ao mundo através de um ritual. Nós vamos encontrar, que está aqui no nosso texto em classe, Romanos capítulo 6, versículo 3, vai dizer assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aquele batismo de João, nas águas do Jordão, foi simbólico para o verdadeiro batismo pelo qual o Senhor Jesus passaria. E qual foi o batismo que Jesus passou? O verdadeiro batismo de Cristo foi a sua morte lá na cruz e o seu sepultamento. 3 dias e 3 noites no seio da terra. E ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos. Agora, na condição de Deus, ele lá, achado na forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, tomou a forma humana. Na forma humana, ele passa pelas águas do batismo, assume a posição de servo, é obediente até a morte, e morte de cruz. Só que, lá na cruz do Calvário, nós encontramos ali um problema para a morte de Cristo. E qual é o problema? Romanos 6 e 23. O salário do pecado é a morte. Porém, como que a morte poderia ceifar aquele que era o príncipe da vida? Como que a morte poderia ceifar a vida? Impossível. Porque lá na lei está dizendo: aquele que fizer esses preceitos, por eles viverá. Nós vamos encontrar isso em Levíticos, nós vamos encontrar isso em Ezequiel capítulo 20, nós vamos encontrar isso em Gálatas, nós vamos encontrar isso em o Novo Testamento, que aqueles que observassem a lei, aquele que cumprisse todo o ritual da lei, a morte não teria efeito sobre ele. E Cristo cumpriu a lei. Logo a morte não poderia ceifar a sua vida. Aí ele vai dizer, ali na cruz do Calvário, vai se cumprir o que ele diz para os fariseus: vós quereis matar-me, mas eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tornar a tomá-la. E agora lá na cruz do Calvário, ele então entrega a sua vida. Ele: Pai, tetelestai, está consumado. E ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Enquanto Jesus estava vivo ali na cruz, não poderia morrer nem o ladrão da esquerda e nem o ladrão da direita. Nenhum nem outro poderia morrer. A morte não poderia chegar ali, porque Jesus estava ali. Quando Jesus entrega a morte, ele entrega o espírito ao Pai e então seu corpo desfalece. Neste momento é que a morte teve acesso para chegar
e levar aquelas duas vidas. Um para a condenação e o outro ela não pôde levar para o seio de Abraão, porque ela foi direto com Cristo para o paraíso. Porque Jesus morreu antes dele. Logo, se Jesus morreu antes daquele ladrão da cruz, o ladrão da cruz não poderia ficar submisso ao jugo do pecado, porque ele creu. É por isso que, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A fé em Cristo Jesus é o ponto para a salvação do homem. É o ponto para a salvação do homem. Agora, quem é que pode participar da ceia do Senhor? Que é o assunto da próxima lição. Nas Assembleias de Deus, quem pode participar da ceia do Senhor se não for batizado nas águas? Ninguém. Aí está o sentido sacramental do batismo nas águas. O batismo é um testemunho físico, externo, um comprometimento, um juramento, uma aliança externa que nós fazemos ao mundo, de que nós agora somos uma nova criatura. Porque o batismo não é para a salvação, mas é para quem é salvo, mas é o testemunho do salvo. Testemunho não é para salvar, mas é o testemunho sacramental e ritual do salvo. Aqui nós vamos ver que esta ordenança, ela veio do Senhor Jesus. Tem a ordenança que é o batismo e tem a forma. E qual é a forma? Sepultamento. Ninguém sepulta alguém jogando pouquinho de terra na cabeça. Ninguém sepulta alguém deixando a cabeça de fora, ou as mãos ou os pés, ou parte do corpo. Sepultamento é total. Daí o batismo por imersão. Desta forma, não é porque a Igreja Romana, ela deturpou a questão e o sentido da palavra sacramento, é que nós devemos rejeitar a palavra sacramento. Não. O batismo nas águas, é um sacramento ritualístico deixado pelo Senhor Jesus Cristo. É um ritual, é um comprometimento, é uma aliança, é um juramento, é um ritual. E esse ritual, ele é carregado de simbolismo. Ele é carregado de simbolismo. Nós podemos ver o que diz aqui Birkhoff acerca do sacramento. Sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, mediante sinais perceptíveis, a graça de Deus em Cristo e os benefícios da aliança da graça são representados, selados e aplicados aos crentes, e estes, por sua vez, expressa a sua fé e a sua fidelidade em Deus. Ele mostra ali a sua comunhão com Cristo Jesus. Por isso que Jesus, ele disse a Tiago e a João: podeis vós ser batizado com o batismo com o qual eu fui batizado? Eles disseram: podemos. É um rompimento total com o mundo pecaminoso que estamos vivendo. É um rompimento total. É um rompimento seccionado, total. E esse rompimento, quando o crente ele passa pelo batismo nas águas, ele rompe com o sistema da carne, com o sistema espiritual. E ele se apega em Cristo Jesus. Assim como Cristo passou pelas águas, assumindo a nossa forma, assumindo o nosso lugar. Agora, com o batismo nas águas, como Cristo foi batizado na sua morte, nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Espero que esta lição essa ministração tenha sido frutífera na sua vida, para que você compreenda e possamos assim levar a palavra do Senhor até que Ele volte. Amém.